Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todo o povo de Deus que está na face da terra. Iremos meditar nesse momento num capítulo bastante conhecido, de muitas pessoas, mas muitas das vezes a gente acaba só lendo as Escrituras Sagradas e muitas das vezes a gente acaba não refletindo, o que Jesus tem para nos falar. Mas no capítulo 16 de Mateus, no verso 24 ao verso 28, vejamos só o que a palavra de Deus fala para nossas vidas. Que diz a palavra de Deus no verso 1. Iremos meditar de versículo por versículos para nossa meditação. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então Jesus aqui nesse momento aqui fala diretamente com os seus discípulos acerca da renúncia. É necessário nós renunciar cada dia nós mesmos, para que nós não venha tá pecando contra Deus. Isaías disse que os nossos pecados ele faz separação o homem de Deus através do pecado. E o pecado todos os dias ele nos arrodeia, e que a gente venha ser cristãos vigilantes, para que a gente não venha cair nas tentações ou cilada do diabo, que é o nosso adversário. Que a gente venha crucificar cada dia nosso pecado, que a gente venha cada dia morrer para o pecado e viver para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E nós vemos aqui claramente Jesus falando que era necessário renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir Jesus. Que cruz é essa? A cruz do Evangelho, a pregação do Evangelho. Que esse Evangelho do Reino de Deus venha alcançar várias e milhares de pessoas no mundo inteiro, como tem alcançado várias pessoas. Muitos têm crido no Evangelho de Jesus, por as pessoas anunciar as boas novas, as boas notícias do Evangelho do Reino de Deus. E Jesus aqui fala diretamente para os seus discípulos que era aqui necessário eles renunciar a si mesmos. No verso 25, a palavra de Deus nos diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la. Então veja só o que Jesus quis falar. Veja uma grande garantia acerca da salvação para aqueles que perdem a sua vida por amor a Cristo Jesus. Veja que Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então nós vemos que aquele que quiser salvar a sua vida também deve perder a sua vida. Por amor a quem?
por amor a Cristo Jesus, pelo amor à sua palavra, que sabemos claramente que todos que seguem Jesus, eles muitas das vezes acabam sendo perseguidos, humilhados, muitas das vezes maltratados, e muitas das vezes até morto por amor à palavra de Deus. Isso foi o que aconteceu com os seguidores de Cristo. Há quase 2000 anos atrás, os seguidores de Cristo, eles foram mortos à espada, foram mortos por perseguição, por eles crer e falar do amor de Deus, falar do testemunho de Jesus. Eles foram perseguidos por Nero. Houve um momento que Nero fizeram uma acusação sobre os cristãos, e eles foram colocados na cruz. E Nero naquele momento acusou os cristãos de algo que eles não tinham cometido, porque Nero odiava os seguidores de Cristo. Nero era perseguidor daqueles que serviam a Jesus. E por as pessoas obedecer a Jesus ou seguir Jesus, sempre será perseguido. E Nero ali deu ordem ali para que aquelas pessoas fossem queimadas vivas, com óleo quente, e morreu ali naquele momento muitos cristãos por não se trobar diante das circunstâncias ali naquele momento. Eles não negaram a Cristo Jesus. E evangelho é isso, é perseguição, é angústia, é sofrimento. Quando você estiver passando por várias dificuldades, perseguição, muitas das vezes calúnia, não se preocupe, não desanime, mas persevere na presença de Deus. Sabemos que quando está acontecendo esse tipo de coisa é justamente por você servir a um Deus soberano, um Deus único. E muitas das vezes a perseguição, a angústia acaba fazendo parte da nossa caminhada. E a gente devemos cada dia resistir a esses momentos. Então quem perde a sua vida por amor de mim, Jesus disse, achará. Então quando uma pessoa parte desse mundo servindo a Cristo, guardando a palavra, o adorando, ele não morreu, ele passou dessa vida para uma mais melhor. Ele passou dessa vida para uma vida eterna, uma vida que terá o começo e não terá o fim. E quem perde a sua vida física por amor a Cristo, ele achará uma nova vida e viverá uma nova vida ao lado de Jesus. No verso 26 do capítulo 16 de Mateus, vejamos só: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro
se perder a sua alma? O que dará um homem em recompensa da sua alma? Vejamos só. Jesus quer dizer: o que aproveita, né? O que aproveita se o homem ganhar o mundo inteiro? Veja só, a Bíblia está dizendo que o que aproveita se o homem ganhar o mundo inteiro? Ser dono do mundo inteiro, ter bens materiais, uma vida boa, financeira, uma vida boa com vários e milhares, né, de dinheiros na sua conta, vários objetos que irão um dia tudo perecer. O que aproveita? A Bíblia não está dizendo que o homem poderia ser dono de uma simplicidade, não. A Bíblia está dizendo que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Então, muitas das vezes, né, tem pessoas que, por ter alguns bens materiais ou uma conta, né, em vários bancos, que aproveita isso aí, que ele irá aproveitar ao fim da sua vida se ele não aceitar o Salvador Jesus Cristo. Eu vejo através da palavra de Deus que ele não aproveitou nada da sua vida. Ele não soube aproveitar a sua vida na presença de Deus. Muitas das vezes o homem, por ter muitos bens, muito dinheiro, ele muitas das vezes acaba sendo levado pela sua soberba, né? E muitas das vezes ele acaba esquecendo do Criador, daquele Deus que permitiu ele conseguir tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha. E muitas das vezes o homem acaba esquecendo de Deus, esquecendo que houve um Deus que permitiu que ele conseguisse tudo aquilo. E muitas das vezes o homem, por ter muitos bens, esquece daquele que o criou, daquele que o permitiu que ele fosse gerado no ventre da sua mãe. E a Bíblia nos diz aqui na parte B, e quem perde, e ele diz aqui, e se perde a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Será que o homem poderia comprar a salvação para que a sua alma não viesse a perecer no inferno, que é uma grande realidade? O próprio Jesus falou mais do inferno do que do céu quando estava na terra, porque lá é um lugar de tormento eterno, é um fogo que nunca se apaga. Acredito que nenhum homem queria ir para lá. Acredito que o homem queria morar no reino de Deus. Então, o que o homem dará em recompensa da sua alma? No verso 27 diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará
a cada um segundo as suas obras. No verso 28 diz assim: mas primeiramente iremos meditar nesse versículo 27, que diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Então o homem vai ser escolhido, separado para a honra e glória de Deus, e irá poder entrar pelas portas por as suas obras que ele fez aqui na terra. Então o homem irá poder entrar no reino de Deus através das suas obras também, das suas escolhas que ele fez aqui na terra. O homem é livre para poder escolher o caminho do reino de Deus ou o caminho das trevas. Então cada um irá pagar pela sua escolha. O que ele fez de bom, o que ele fez de mal aqui nessa terra. Então o Filho do Homem, virá na glória de seu Pai com os anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. O verso 28 diz assim: em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então vejamos aqui, Jesus dizendo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então nós vemos aqui que nem todos irão provar a morte. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Virá para buscar a sua igreja. E virá para que o homem venha reconhecer que Jesus iria voltar. Muitos não têm crido que Jesus um dia irá voltar, mas ele irá voltar. Uma das promessas que a igreja de Cristo aqui na terra está aguardando é a volta do Filho de Deus. Então Jesus te ama e Ele quer te salvar. Nem todos irão provar a morte, porque antes que essa geração passe, o Filho de Deus irá voltar. E os anjos de Deus irão fazer a separação daqueles que serviram a Jesus, daqueles que guardaram a sua palavra, daqueles que creram no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amigo e minha amiga, aproveita a oportunidade. Jesus está te chamando. Jesus está te aguardando. Você tomar a sua decisão. Aproveita enquanto há tempo. A Bíblia diz que o tempo está próximo. E que a vida do Filho do Homem a cada dia tem se aproximado. Veja só os acontecimentos aí global. Veja as notícias aí, o que está acontecendo no mundo inteiro. Só não se desperta, só não aceita o Filho de Deus quem não quer. Mas as Escrituras Sagradas estão se cumprindo pelo pé da letra. Então que Deus e Cristo nos ajude, que Deus e Cristo nos abençoe. Que Ele aumente a nossa fé
E que a palavra de Deus venha tocar naqueles que ainda não tomaram a sua decisão em Cristo. Jesus te ama e deseja te salvar. Que Deus venha nos abençoar grandemente. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todo o povo de Deus que está na face da terra. Iremos meditar nesse momento num capítulo bastante conhecido, de muitas pessoas, mas muitas das vezes a gente acaba só lendo as Escrituras Sagradas e muitas das vezes a gente acaba não refletindo, o que Jesus tem para nos falar. Mas no capítulo 16 de Mateus, no verso 24 ao verso 28, vejamos só o que a palavra de Deus fala para nossas vidas. Que diz a palavra de Deus no verso 1. Iremos meditar de versículo por versículo para nossa meditação. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então Jesus aqui nesse momento aqui fala diretamente com os seus discípulos acerca da renúncia. É necessário nós renunciar cada dia nós mesmos, para que nós não venha tá pecando contra Deus. Isaías disse que os nossos pecados ele faz separação o homem de Deus através do pecado. E o pecado todos os dias ele nos arrodeia, e que a gente venha ser cristãos vigilantes, para que a gente não venha cair nas tentações ou cilada do diabo, que é o nosso adversário. Que a gente venha crucificar cada dia nosso pecado, que a gente venha cada dia morrer para o pecado e viver para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E nós vemos aqui claramente Jesus falando que era necessário renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir Jesus. Que cruz é essa? A cruz do Evangelho, a pregação do Evangelho. Que esse Evangelho do Reino de Deus venha alcançar várias e milhares de pessoas no mundo inteiro, como tem alcançado várias pessoas. Muitos têm crido no Evangelho de Jesus, por as pessoas anunciar as boas novas, as boas notícias do Evangelho.